A vida no interior do Brasil era ainda muito mais tranquila que nos subúrbios das grandes cidades nos anos 60. A vida transcorria de uma maneira mais lenta. Ainda havia os leiteiros que iam de porta em porta com sua carroça vendendo leite fresquinho, que davam aquela dor de barriga em quem não estava acostumado. Sem dúvida que eram tempos muito mais alegres e felizes, onde todos se conheciam e se cumprimentavam com bom dia, boa tarde ou boa noite, onde a bicicleta tinha um papel importante como meio de locomoção nesses lugares. E fazendo um contraponto com uma grande metrópole mundial, vejamos como era a vida em Nova York, nesse ano de 1967, muito mais corrida e agitada, onde as pessoas mal tinham tempo de se alimentar direito, daí o grande número de pessoas acima do peso no tempo atual. Daí a grande diferença das pessoas que viviam no interior do Brasil nessa época. Se alimentavam bem, nos horários corretos, e dificilmente você visualizava alguém acima do peso. Como é doce revermos essas lembranças tão agradáveis de um tempo tão maravilhoso no Brasil. Porém, nas capitais, as coisas eram um pouco diferentes. Estávamos no período do auge da repressão militar, que se intensificavam devido ao aumento de grupos terroristas que efetuavam as ações nas cidades. Vamos conferir agora alguns fatos que marcaram o ano de 1967. No dia 15 de março, o Marechal Arthur da Costa e Silva tomava posse como 27º presidente do Brasil. Também no dia 15 de março, entrava em vigor a Lei de Segurança Nacional e a nova Constituição Brasileira. No dia 18 de março, enchentes e deslizamentos de terra atingiam a cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. No dia 13 de maio, era inaugurada em São Paulo a Rede Bandeirantes de televisão. No dia 18 de julho, morreu em um acidente aéreo o ex-presidente brasileiro Humberto de Alencar Castelo Branco, em Fortaleza, Ceará. Entre os meses de setembro e outubro, ocorreu um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Rio Doce, no Vale do Rio Doce, estado de Minas Gerais, que atingiu cerca de 9.000 hectares. Falando agora sobre o futebol, o campeão da Taça Brasil, nome do campeonato brasileiro na época, foi o Palmeiras, que recebeu o seu terceiro título nesta competição. Vamos conferir agora as músicas mais tocadas no ano de 1967. Coração de Papel, com Sérgio Reis. Namoradinha de um amigo meu, com o rei Roberto Carlos. A Praça, de Rony Von. E o Bom Rapaz, com Vanderlei Cardoso. 40 anos de vitórias pelo ar. Paris, Paris, Paris. 40 anos de progresso sem parar. Paris, Paris, Paris. É a bandeira do Brasil sempre a voar. Paris, Paris, Paris. Sempre a primeira, a pioneira. Paris, Paris, Paris. Do Vietnã continuava. No final do ano, o número de soldados norte-americanos atingia 463 mil, com 16 mil mortes em combate até a data. Foi também nesse ano que soldados bolivianos matam Che Guevara, no vilarejo de La Higuera, na Bolívia. A banda britânica The Beatles lança em 1º de junho de 67 seu primeiro álbum conceitual, em que todas as canções estão ligadas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi um dos álbuns mais vendidos em toda a história da música popular. Os 3 tripulantes da Apollo 1, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffin, morreram em um incêndio durante o teste no dia 27 de janeiro de 67. É considerado uma das maiores tragédias da história espacial americana. Poucas guerras foram tão curtas e tiveram consequências tão amplas e duradouras. Entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos do Egito, Síria e Jordânia e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Chamado de Verão do Amor, Summer of Love,
foi um fenômeno social com manifestações em várias partes do mundo em meados de 67, durante o verão do hemisfério norte. A passeata pela paz realizada no dia 15 de abril de 1967 em Nova York é considerada um marco do início desse fenômeno social. O pugilista Muhammad Ali foi banido do boxe por sua recusa de ser introduzido no exército dos Estados Unidos. Em 20 minutos, o júri considerou culpado e ele foi condenado a 5 anos de prisão federal. Ele recorreu em 1971 à Suprema Corte e anulou a sua condenação. Com relação às novelas, na TV Globo era exibida a novela Rainha Louca, uma novela de época que foi exibida durante o dia 20 de fevereiro e 16 de dezembro de 67. Outra novela de 67 era Anastácia, a Mulher Sem Destino, que descia a ladeira de audiência nesse ano, quando Jeanette Claire foi chamada à TV Globo para evitar a catástrofe. A solução seria outra catástrofe. Jeanette Claire inventou um terremoto para matar 35 personagens sem rumo da novela, e assim retomar o fio da história. No terceiro Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, o primeiro lugar foi para a música Ponteio, de Edu Lobo e Capinã. Prepare-se para ver os novos modelos Volkswagen 67. Eles já estão à solta. O sedã Volkswagen de 36 HP vem agora com um motor de 46 HP. A Kombi passou de 36 para 52 HP e carrega até 1 tonelada de carga. E o Carmanguia também vem com 52 HP no motor. Com estas e muitas outras inovações, eles já estão à solta. E agora vamos falar dos carros dos anos de 1967, a começar pelo luxuoso Galaxy. Na indústria automobilística surge o Galaxy, carro que revolucionou o ano dos brasileiros. Seu fabuloso silêncio interno e maciez de funcionamento eram completamente desconhecidos até então entre nós, com relação aos carros nacionais produzidos aqui. Outro carro que também era símbolo de status em 67 era o Puma, na época ainda com a mecânica DKV, logo depois passaria a ser a mecânica Volkswagen. O Cinca Regente, já preparado pela Chrysler, foi uma versão mais simples do Esplanada. A mecânica dos dois modelos era igual. Em 67, a Carmanguia recebeu um novo motor de 1.500 cilindradas, em substituição ao antigo de 1.200, e seu painel foi modificado. Quem também ganhou o novo fôlego em 67 foi o Fusca, até então equipado com motor de 1.200 cilindradas, passou a ser equipado agora com motor de 1.300. O DKV Wehrmacht Belka S foi o último modelo DKV produzido no país. Com a frente modificada, comum à perua, ele tinha motor de 1.000 cilindradas com 60 cavalos no padrão SAI. Era a DKV se despedindo do mercado nacional após ser adquirida pela Volkswagen. Agora vamos ao ranking de vendas do mercado brasileiro do ano de 1967. Totalmente diferente do ano de 66, o ano de 1967 teve muitas mudanças, como a Volkswagen Kombi, que mostrou maior evolução no período, com 34% de vendas a mais do que 66, seguida de outro Volkswagen, o Carmanguia, com 25%, e outro Volks, o Fusca, com 18%. Em 66, os maiores destaques eram os modelos da linha Willys,
Em 67 eles tiveram forte queda no mercado. A Willys Picape, por exemplo, que era a sexta mais vendida do Brasil no ano anterior, despencou para 11º, uma queda de 57%. Já o Jeep Willys, o terceiro veículo mais vendido de 66, caiu para a sexta posição, com queda superior a 40%. Agradecemos a todos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu curtir e compartilhar com seus amigos. Se não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva.